Muito bem, irmãos, boa noite. Vamos continuar servindo ao Senhor, porque Ele nos servirá também, como já nos tem servido, com a sua santa palavra, falando aos nossos corações. Eu os convido, amados, a abrirem suas Bíblias no Salmo 85. Salmo 85. Favoreceste ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei, ó Deus, o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Irmãos, nós temos tido o privilégio de ouvir a exposição do Evangelho de Marcos, e nós temos aprendido claramente que o interesse de Marcos, inspirado pelo Espírito, é apresentar a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E nós temos visto que Ele é aquele que tem autoridade sobre a natureza, aquele que tem autoridade sobre os demônios, aquele que tem autoridade sobre as enfermidades, e aquele que fala com autoridade, porque é o próprio Deus. Dele vem a palavra de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E Ele é apresentado no Evangelho de Marcos exatamente num contexto de tamanha necessidade, de um povo que ansiava não só pela libertação do cativeiro, vamos dizer assim, na própria terra, dominados por Roma, mas ansiavam por salvação. Ansiavam pelo Messias, ansiavam pelo mediador, e demonstravam essa sede espiritual tão clara, e quando Cristo chega, essa sede é sanada, e Ele apresenta e traz a água da vida, e traz necessariamente aquilo que é necessário para que haja vida, e vida em abundância. Queridos, eu tive o prazer, em determinado momento, de viajar, há muito tempo atrás já, quase 10 anos, e eu me lembro que talvez foi o momento que eu mais senti a necessidade de algo que eu clamei por Deus, foi quando eu tive o prazer, no momento da saída principalmente, de passar alguns meses nos Estados Unidos, mas sozinho, sem a minha esposa, sem a minha filha. E eu passei esse período lá sem, não vou dizer nenhum domínio, mas sem a língua praticamente, sem a condição de me comunicar adequadamente. E passei esse período lá, e eu não me recordo tamanha necessidade que eu senti, desejo de retornar à minha terra, de retornar ao meu povo, de retornar a minha esposa, a minha filha, aos meus parentes. Eu não me recordo de ter tido um desejo tão grande, a ponto de, quando eu cheguei ao Brasil, ter tido o desejo de beijar o chão.
por, por me recordar, por desejar, por realmente reencontrar a minha identidade e reencontrar os que são meus e reencontrar aqueles que eu pertenço, que eu faço parte. Por que eu coloco esse exemplo de necessidade, de desejo que eu tive? Porque talvez seja a melhor ilustração que me vem à mente desse desejo, dessa necessidade que é apresentada aqui nesse salmo. Esse Salmo 85 é um salmo que nos mostra claramente um desejo muito intenso de que Deus haja, de que Deus entregue algo ao seu povo, algo que realmente o levante, que o restaure, que o coloque sobre a condição de usufruir dos benefícios do amor perfeito de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, dessa intimidade com o Senhor. E esse salmo vem nos apresentando isso, esse é o contexto. Provavelmente este salmo está num contexto de uma catástrofe nacional. O povo está clamando por libertação diante dessa adversidade, e aí ele começa dentro dessa estrutura, inicialmente a se lembrar do passado, de como Deus agiu no passado, de como Deus cuidou do seu povo no passado. Ele lamenta, claro, em sua oração, ainda aqui neste salmo, pelo interesse de restauração, para que Deus refreie a sua ira, porque a sua ira já estava retida. No entendimento desse salmista, claramente, dos filhos de Corá, há um entendimento de que chegou o momento, Deus, do Senhor nos levantar, chegou o momento, o ciclo do seu juízo, da sua justiça, da sua ira sendo derramada sobre o seu povo é encerrado. É o momento, Deus, do Senhor nos levantar. E é por isso que então ele continua a partir aí do versículo 8, versículo 9, ele vai antecipar uma oração da salvação de Deus, e ele vai com certeza destacar palavras de esperança, de alegria, de ânimo, porque o Deus da aliança, o Deus que é o Deus do seu povo, é um Deus presente. Por isso nós observamos dentro desse salmo, que é intitulado aí, né, pela versão, pede-se o perdão de Deus. Depois você pode falar comigo, não agora, mas depois você pode falar comigo. Eu não vejo em nenhum momento o salmista pedindo perdão. Em nenhum momento. Por mais que ele perdoaste a iniquidade do teu povo, é um contexto pós-pecado, é um contexto onde se vê a necessidade, diante das promessas desse Deus da aliança, de restaurar o seu povo. E ele está levantando essa oração, esse salmo, para que fique claro e explícito o desejo de usufruírem melhor da intimidade com o seu Deus. Que fique claro também, meus irmãos, principalmente se você olhar o Antigo Testamento, você observará claramente que Deus, o seu povo e a sua terra são inseparáveis. E quando há essa separação, há maldição. Não foi assim? Lemos aqui em Gênesis, o início, observando a criação, mas se você ler um pouquinho para frente, você observará que o pecado de Adão e Eva conduziram o quê? Para fora da terra. Deus os criou no ambiente de uma terra, de um jardim, onde eles eram supridos materialmente de tudo aquilo que eles precisavam, mas espiritualmente também, porque Deus os visitava, e Deus falava com eles. E quando há a quebra, o pecado, é retirado da terra. Nós observamos assim, e se você olhar todo o ciclo do comportamento do povo de Deus, desse povo, quando Deus se ira contra o seu povo, Deus tira a sua terra. A terra é um sinal claro, e nós podemos ver aqui inúmeras repetições dessa ideia da palavra terra, da palavra restaurar, da palavra o seu povo, salvador, ira, da ira de Deus diante do seu povo. É exatamente nesse contexto que o salmista nos apresenta esse desejo de restauração, que está intimamente ligado com Deus, com a sua terra, com a sua nação, com o seu povo. O material está ligado com o espiritual. Não há uma ênfase, como se observa muitas vezes no cotidiano aí de muitas igrejas, que Deus tem que dar o material, mas não podemos desprezar
que a terra, num símbolo de material, é sinal de prosperidade, da prosperidade de Jacó, desse povo que ama, desse povo que pertence ao Senhor, desse povo que tem um Deus, e que tem a terra que é de Deus, que tem um povo que é de propriedade de Deus. Todo esse é o contexto desse salmo, e nós observamos assim, toda essa natureza desse pedido de salvação, de libertação, de levante, para que se restaure e sejam proclamadas as virtudes da glória do nosso Deus. Por isso eu gostaria de falar nessa noite sobre a súplica por um novo tempo. Entenda tempo como um novo ciclo, como um novo momento. Há um novo tempo, um novo lugar, um novo momento. Há um entendimento do salmista, diante do conhecimento que ele tem de Deus e da sua palavra, que é chegado um momento novo. E é por isso que ele apresenta essa súplica ao Senhor. Se você observar, ele já começa nos mostrando claramente que essa súplica por um novo tempo é claramente feita porque ele entende que somos um povo de Deus. Nós somos o teu povo, nós pertencemos. É por isso que ele disse: favoreceste, Senhor, a tua terra. Toda essa ideia de restauração não está vinculada a um pedido sem vínculo. É um vínculo que existe, eles pertencem ao Senhor. O Senhor restaura, o Senhor favorece, o Senhor perdoa, o Senhor retém a sua indignação, o Senhor reservou a sua ira, porque chegou o momento de agora se manifestar a restauração do seu povo. Ele se lembra exatamente do que Deus havia feito com o seu povo anteriormente. Ele reconhece que é povo de Deus e que ele sabe o que Deus fez no passado. Que Deus perdoou o seu povo, que Deus restaurou o seu povo, que Deus levantou o seu povo. E é nesse contexto, dessa ideia clara, dessa jurisprudência, de ver a ação de Deus, de tudo aquilo que ele fez no passado, ele volta a isso, e ele diz: o Senhor fez isso, o Senhor perdoou, o Senhor favoreceu, e o Senhor restaurou o seu povo, o Senhor reteve a sua ira. Então o Senhor graciosamente, soberanamente, perdoou os nossos pecados. O Senhor fez isso. Há um reconhecimento, e só pode haver um reconhecimento assim, de alguém que se enxerga como povo de Deus. Não existe uma súplica impessoal, sem um vínculo e sem um entendimento. Ninguém pode clamar a um Deus que não conhece e a um Deus que não é seu Deus. Deus se apresenta ao seu povo, e o seu Espírito nos conduz a fazê-lo. Há um entendimento claro aqui, do pertencimento como povo do Senhor. Ele trocou a sua ira por favor. Passou o momento da manifestação, da disciplina de Deus, e agora é o momento da manifestação do seu favor. Toda a nossa vida é envolta a isso. Todo o nosso entendimento, toda essa restauração, toda essa fortuna, toda essa ideia de vida espiritual, de vida física, da terra, é tudo propriedade desse Deus que nos é Senhor e que nós somos sua propriedade. O salmista tem essa compreensão clara diante dessa situação, e a nós fica a ideia de que se somos o Senhor, nós nos apresentamos como o seu povo. A nossa identidade como povo de Deus é que nos dá a credencial de nos apresentarmos diante dele e falarmos alguma coisa. Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho dignidade própria, eu não posso produzir nada por mim mesmo, eu já pequei, eu já falhei, os meus pais fizeram, toda a humanidade o fez, mas eu me apresento diante do Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque eu sou povo seu, porque eu pertenço a ti, e por isso eu posso nesse momento me apresentar, reconhecendo o que o Senhor fez lá no passado. E eu entendo, Deus, que é hora do Senhor fazer isso de novo. É hora do Senhor completar esse ciclo maravilhoso na nossa vida. Segundo lugar,
a súplica por um novo tempo, porque o seu amor é perfeito. Não é só porque eu pertenço a Deus e porque eu sou seu povo, mas porque Ele tem tudo aquilo que é essencial para me restaurar, para me vivificar, para me levantar e para me constituir novamente na condição de filho e que usufrua dos benefícios da paternidade de Deus. Ele reconhece isso. Se nós observarmos, quando ele continua no versículo 4, estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira, estarás para sempre irado contra nós. Você, juntamente comigo, pode observar que ele começa a apresentar nesse bloco desses versos o descontentamento de Deus diante do pecado, mas necessariamente em contraste com esse descontentamento, dessa manifestação da ira, ele traz o contraste da misericórdia, do amor e da salvação de Deus. São esses dois termos que ele utiliza, né? A tua misericórdia, no versículo 7, mostra-nos a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Quando se usa, geralmente aqui, nos Salmos e no hebraico, esses dois termos juntos, a misericórdia e a salvação, né, essas duas palavras sempre caminhando juntas, mostrando claramente a ênfase de que esse Deus é o Deus da aliança, é um Deus que tem um compromisso com o seu povo, não porque o seu povo merece, mas porque Ele escolheu esse povo, porque Ele decidiu salvar esse povo, e por Ele amar esse povo pode se apegar nessa promessa, nessa palavra e nesse amor perfeito, e assim usufruir da restauração e do seu povo. É uma oração de lamento, mas é um lamento para a restauração, voltado inteiramente diante daquilo que somente o Senhor pode fazer. A restauração não é só firmada na ideia de que somos povo de Deus, mas em aquilo que Deus oferece ao seu povo. Quando Yahvé é colocado como aquele que tem misericórdia e como aquele que salva, Yahvé é o Redentor. É aquele que me tira das trevas, que me tira da morte e que me dá vida, que vivifica. Por isso, todas essas perguntas que são lançadas aqui, prolongarás a tua ira por todas as gerações, nos dando uma ideia de que eles entendem que a ira de Deus está passando por eles, eles são pecadores, mas se iniciou talvez na geração anterior, e eles ainda estão cumprindo, e eles ainda estão pagando por isso. Não há aqui uma confissão de pecados necessariamente, há um entendimento, eles estão clamando por esse Deus, que esse Deus conclua o seu tempo de disciplina e restaure plenamente o seu povo. Não é o Senhor quem pode nos reviver? Não é o Senhor que tem o poder? Não é o Senhor que pode verdadeiramente nos dar nova vida? Não é o Senhor que pode mudar a nossa condição de luto para a alegria? Veja, isso é maravilhoso, irmãos, porque podemos sermos tendenciosos em momentos de lutas, de adversidade, questionarmos: onde está Deus? Por que estou passando por isso? Por que eu enfrento essa situação? Não é essa a disposição do salmista. Ele sabe que está enfrentando, que Deus é soberano e que toda a situação está debaixo do comando do Senhor, e ele se atreve, por ser povo e por conhecer o amor e a salvação de Deus, que essas duas expressões que são usadas no verso 7, a se levantar diante de Deus e clamar: Deus, me tira dessa situação. Me levanta, Senhor. É o Senhor que tem poder para me dar uma nova vida. E só o Senhor pode fazer isso. Deus se revelou a mim, Deus se revelou a você. Ele nos deu uma identidade como povo dele. Ele nos deu uma residência física, Ele nos deu uma terra. Ele nos deu todo o cuidado, Ele nos tem suprido espiritualmente, Ele nos tem suprido fisicamente, Ele nos salvou. O que mais que você quer?
E se você tem alguma coisa a mais que você possa apresentar, apresente diante dele. O salmista apresentou. Mas o desejo dele era que o seu povo estivesse novamente nessa tríade maravilhosa: terra, povo e Deus, que é a promessa do Senhor. E esse desejo é santo, e por isso é apresentado diante de Deus. O que eu e você temos para apresentar diante do Senhor e para clamar? Terceiro lugar, a súplica por um novo tempo, porque o Senhor responde. Se você observar a partir do versículo 8, ele vai dizer: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Há uma submissão completa diante de Deus, clara diante do Senhor. Ele está aguardando a resposta. Ele está aguardando: Deus, eu sou seu povo. Deus, o Senhor é um Deus do pacto, da aliança. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus de salvação. A sua ira não vai se prolongar eternamente. O Senhor prometeu isso. E eu estou ouvindo, Deus. É isso que ele está dizendo no versículo 8. Eu estou escutando, eu estou pronto. E enquanto eu estou esperando, eu estou escutando, eu sei que o Senhor vai trazer paz. Olha que esperança. Está difícil, está complicado, mas eu sei que o Senhor falará de paz ao seu povo. Aqueles que são santos, que foram separados pelo Senhor. Há esperança. Está esperando, mas há esperança. Ele sabe que virá. E ele sabe que virá porque ele teme ao Senhor. Ele sabe que a consequência do juízo de Deus que os conduziu a essa situação. E é por isso que ele usa no final do versículo 8: e que jamais caiam em insensatez. Que a loucura não tome novamente o nosso coração. Que a insensatez de vivermos para nós mesmos, sermos idólatras, buscarmos só os nossos interesses, não tomem novamente as rédeas da nossa vida, ó Deus. Eu estou esperando, eu estou aguardando, como o seu povo, um povo santo, que não vai retornar à loucura, mas vai se manter em comunhão com o Senhor. E é por isso que ele começa no versículo 9, certamente é a resposta das perguntas do versículo 4 ao versículo 7. Ele vem responder: próxima está a sua salvação. Ele perguntou: onde que o Senhor vai nos salvar? O Senhor vai manter a sua ira? Próxima está a sua salvação dos que o temem. A Septuaginta diz: dos que viram o coração para Ele. O Senhor está próximo daqueles que viram o coração para Ele, que se aproximam dEle, para que a glória assista em nossa terra, para que se complete o seu ideal daquilo que o Senhor fez, de um Deus que tem um povo que habita em sua própria terra. É por isso que ele faz toda essa conexão. Ele traz o lamento, mas ele traz a convicção e ele traz a esperança de que a glória de Deus será manifesta. Quando ele usa essa expressão de que a glória assista em nossa terra, podemos lembrar claramente dessa manifestação da Arca da Aliança, do templo, que é o sinal da habitação de Deus. A glória de Deus, quando o Senhor nos der uma terra, simbolicamente o Senhor vai habitar conosco de novo. O Senhor vai estar presente com o seu povo, como Ele o fez plenamente na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que tabernaculou, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O Senhor responde, Ele respondeu. A plenitude da salvação traz a glória de Deus. Ele vai nos mostrar todo esse ciclo. A era da restauração está nas mãos de Deus. Por isso ele apresenta no verso 10:
encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Ele vai se utilizando aí de 4 expressões: amor, fidelidade, justiça e paz, como atributos divinos que se completam e que trazem toda a satisfação da plenitude do seu amor, que é perfeito, amor que salva e amor que é misericórdia e que manifesta a salvação. É por isso que nos é apresentado o Senhor como a fonte desse amor infalível. É por isso que eles estão orando. É por isso que no versículo 7 ele diz: mostra no Senhor a tua misericórdia. E é por isso que ele está vendo tudo isso. Enquanto ele está esperando a resposta de Deus, ele sabe que virá a verdade, que virá a justiça, que ele dará tudo isso. Há uma esperança, há uma nova era, há um novo momento, há um novo tempo que Deus manifestará, porque é assim que ele prometeu, é assim que ele cumpre o seu amor e a sua fidelidade, a sua própria palavra, em amor ao seu povo. É por isso que a presença de Deus manifesta a sua glória, porque a glória de Deus é manifesta quando Deus tem o seu povo, tem a sua terra, e ele se manifesta em glória, num relacionamento perfeito. E é assim que será nos últimos dias: novos céus, nova terra, um povo adorando o seu Deus, o único Deus, eternamente. Sua fidelidade e justiça aparecerão na terra e no céu, claramente. Da terra brotará, ele está trazendo, da terra brotará a verdade, dos céus a justiça. Não tem lugar que não manifestará a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. É do céu, é da terra. Não tem lugar onde não manifestará esse amor, essa graça, essa misericórdia de Deus, restaurando o seu povo. Que confiança maravilhosa. Irmãos, quem está falando aqui é quem está esperando ainda. É quem ainda está esperando que Deus cumpra tudo aquilo que Ele prometeu. Por isso o verso 12, também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. O salmista está retornando toda a sua preocupação com a terra, com as pessoas, lembrando que Deus há de restaurar, que Deus há de conduzir o seu próprio projeto. Foi Deus que idealizou assim. Foi Deus que constituiu assim um Deus, um povo e uma terra. E essas promessas de Deus se estabelecem e trazem e manifestam a bênção de Deus, nos dão prazer, nos dão satisfação, nos dão contentamento, nos dão alegria e, acima de tudo, glorificam o seu santo nome. Deus faz isso porque assim Ele é glorificado. Não é só porque Deus se preocupa com o nosso bem-estar, ou porque necessariamente nós somos, como alguns hereges diriam, né? Somos o ponto fraco de Deus. Não, não somos o ponto fraco de Deus. Nós somos a criação de Deus, criados, projetados para glorificar o seu nome. E em pecado e em disciplina, não estamos fazendo isso. Por isso Deus restaurará o seu povo. Por isso nós não ficaremos prostrados. Não é porque você é forte, não é porque você é inteligente, não é porque você é um guerreiro. É porque Deus te ama. É porque Ele escolheu você como seu povo. E Ele te levanta mesmo quando você peca. Porque Ele tem o poder para isso. É por isso que o salmista está esperando no Senhor. É por isso que no verso 13, o prazer das bênçãos de Deus é uma evidência clara da justiça de Deus. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Deus manifesta a sua justiça. E onde Deus manifestou a sua justiça plenamente, mais do que na cruz do Calvário. Porque como o salmista poderia falar: Deus manifesta a sua justiça, traz a sua justiça, pegadas que transformam os caminhos, a justiça irá adiante dele. Se a justiça viesse sobre nós, nós não estaremos aqui. Nosso destino era o inferno, porque somos pecadores. Mas a justiça foi
feita na cruz do Calvário, quando o seu filho foi levantado, morto, e ressuscitou, com toda a autoridade dada pelo próprio Pai, para nos trazer vida, para nos colocar na condição de filhos. É Ele quem nos restaura. A justiça é feita em Cristo. É nele que nós observamos isso. E nós aguardamos tudo isso. Essas primícias da justiça, de esperança, se concretizam em Jesus. O salmista tinha essa esperança de que ele viria. E nós temos a fé e a crença de que ele já veio. E que ele voltará. E que ele cumpriu na cruz do Calvário levou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. E por isso nos atrevemos a dizer que somos povo de Deus. Por isso nos atrevemos a dizer que o amor e a sua fidelidade prometidos são a nós. O alvo desse amor e fidelidade somos nós. E por isso nós cremos e esperamos, porque Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Não desanime. Persevere. É isso que está falando o Salmo 85. Não está me conduzindo eu e você a pedirmos perdão necessariamente só. Talvez seja necessário. Mas Ele está nos conduzindo a perseverar. E nos conduzindo a entender aquilo que viria. Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apresentado como pecado. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E hoje pudéssemos, com toda a esperança, crer que diante dos intempéries da vida nós vamos passar, nós vamos caminhar e chegar lá no fim, ouviremos o chamado do nosso Senhor para reinarmos com Ele eternamente, desfrutarmos da sua presença, da sua glória, em louvor e adoração, porque foi para isso que fomos criados. Não desanime, não perca o foco adequado, mesmo que as coisas estejam extremamente difíceis. É isso que esse salmo, é isso que eu vejo nesse salmo claramente, que nos é apresentado. O salmista não está passando por um momento muito fácil, é um momento extremamente difícil. Mas ele não perde o foco de quem ele é, quem Deus é e o que Deus vai fazer. Por isso ele mantém-se firme. Que eu e você saiamos nessa noite comprometidos com a nossa crença de que Deus é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que nós somos o seu povo e que nós esperamos nele, que toda providência já foi tomada na cruz do Calvário e o que me cabe é honrar, é glorificar e é esperar toda a providência que esse Deus já tomou e que tomará até o último dia. Se fortaleça assim. Que você seja conduzido assim. As circunstâncias não são maiores do que o seu Redentor e do que o seu Salvador. É a Escritura que nos mostra isso. Por isso você pode continuar. Por isso eu o convido a continuar, a adorar, a engrandecer esse Deus que ama o seu povo, que restaura o seu povo e conduz o seu povo, que levanta o seu povo e o conduz para a sua glória. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos dá, pelo privilégio santo de meditarmos na sua palavra, de como somos fortalecidos, ó Deus, aqui neste salmo, a olhar para o Senhor acima de todas as coisas e de esperarmos no Senhor também todas as coisas, porque nada foge ao seu controle, à sua soberania, ao seu poder, ao seu perfeito amor, a sua misericórdia e a sua graça, que nos levantam no momento apropriado, para que o seu nome seja glorificado. Fortaleça, meu Deus, fortaleça a sua igreja e o seu povo, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Santo Espírito sejam com vocês, queridos, hoje e para todos sempre. Amém.